Boa noite, internautas. Estamos aqui começando mais um programa, Direito.com, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 21 horas. 20 horas. E hoje nós vamos entrevistar a Gisele, né, Smith, isso, Gisele Smith. E vocês também podem estar acompanhando o programa Direito.com, né, pelo YouTube, programa Direito.com, e pelo Facebook.com/Direito.com. Pessoal, também quero explicar aqui, porque a Adriane Bramante, quem está com saudade dela, ela está sempre muito ocupada em congressos, palestras, e ela está um pouco ausente, por cursos pelo Brasil todo, mas em breve estará conosco novamente, abrilhantando o programa Direito.com. Agora eu quero fazer um breve relato aqui sobre a especialidade da Gisele Smith, né, que ela é diretora executiva do Grupo Vida, Amor e Riso, idealizadora do curso de captação de cuidadores de idosos, com mais de 500 cuidadores capacitados e encaminhados ao mercado de trabalho. Hoje é referência em São Paulo, na área de capacitação e empregabilidade. Em 2012, ganhou o prêmio Mulher Empreendedora da CISA, com o projeto Cuidadores, e representou Santo André no Prêmio Nacional do Sebrae, da Mulher Empreendedora, após participar do Empretec. Em 2013, integrou o programa 10 mil Mulheres Empreendedoras do FGV e Goldman Sachs. E em 2014 fez parte do projeto Itaú Mulher Empreendedora. Especialização em gerontologia, formada em letras pela FSA e MBA no terceiro setor pela FGV. Atuou durante vários anos em multinacionais como IBM, Pirelli, GE e como gestora de políticas públicas na Prefeitura de Santo André. Encontrou sua identidade como cuidadora corporal através da especialização em crânio sacro essencial pelo Instituto Upledger, USA, e Rio de Janeiro. Core Integration Bodywork, integração corporal, Holy Cross Hospital, USA, cuidador de idosos pelo Senac São Paulo, massagem ayurvédica e xamânica, né? Eu acho que é isso mesmo? Fundação Terra Mirim, terapia emocional, Holândia Medicina e Ayurvédica. Nome meio complicado, não é de costume eu estar falando esse nome, por isso que eu errei um pouquinho aqui, tá, gente? Facilitadora de bioenergética, biodança, meditações ativas. Atua em diversas prefeituras como Santo André, Diadema, São Paulo, Sorocaba, Cajamar, Rio Grande da Serra, São José dos Campos, Rede Sesc, Senac e outras. Caramba, suei até gaguejei, muita coisa. Parabéns, viu, Gisele? Eu quero que você se apresente aí para os nossos internautas e fale um pouquinho desse seu projeto, desse seu grupo. Obrigada, Evander, é muito bom, um prazer estar aqui com vocês e agradeço, né, o carinho. É muito bom poder falar do Grupo Vida, Amor e Riso, um trabalho que a gente vem idealizando há mais de 6 anos e há 3 anos no nosso espaço, capacitando os cuidadores de idosos, o que nos faz hoje uma referência nesse setor, levando essa capacitação numa área que cresce a cada ano, onde a gente precisa muito desse profissional e, na maioria das vezes, a demanda é muito maior do que a capacitação. Então, hoje eu tenho uma demanda, as famílias nos procurando e, infelizmente, a gente não tem tanto cuidador buscando a capacitação. Já cresceu bastante, mas a gente tem um mercado em expansão muito grande, esperando os cuidadores para se capacitarem e já entrarem no mercado de trabalho. Muito bom, Gisele. Eu tenho alguns dados aqui do IBGE, dizendo que até 2025 nós teremos mais de 30 milhões, né, de idosos no Brasil. E eu quero que você fale um pouco da importância desse curso, né, de capacitação de cuidadores de idosos, e como é feito esse curso no seu grupo e qual que é a intenção disso para o futuro. Perfeito. Basicamente, antigamente, quando a gente falava em cuidador,
a gente ouvia dizer, né, você conhece alguém de confiança para olhar meu pai, para ficar com a minha mãe? E hoje a gente vê que isso mudou completamente. O cuidador, ele não fica só do lado vendo televisão, hoje ele é responsável no CBO, hoje ele já é uma ocupação onde a gente tem uma descrição desse cargo dizendo que ele precisa cuidar da saúde, da alimentação, da cultura, do lazer dessa pessoa assistida. Então ele não vai mais ficar ao lado, ele vai ficar cuidando desse idoso, cuidando dessa alimentação, da saúde, da higiene, do bem-estar, podendo estar trabalhando com lazer. Então é uma visão muito mais ampla do que simplesmente olhar. E quanto isso é necessário. Daqui para frente, a gente começa a ver que o mundo está crescendo, muitos idosos vão haver e vão ser idosos cuidando de idosos, o que na maioria das vezes você precisa de mais uma pessoa para coordenar. A gente vê muitos casais sozinhos precisando de alguém que esteja acompanhando, porque a família tem que trabalhar e não tem, fica desesperado em casa, ou quem vai cuidar desse meu pai, da minha mãe que estão lá sozinhos, que precisam sair, precisam fazer as coisas. E esse é o papel do cuidador, que é um papel novo na sociedade. Até então a gente não vivia tanto. Então hoje com a medicina, com o avanço da medicina, a gente está vivendo uma média de 100 anos. Então a gente é o que nós temos um estudioso na área e que palestra dizendo assim: você se imagine no seu velório de 85 anos. A gente não se imagina dessa forma, né? Então a gente tem que imaginar que nós vamos viver pelo menos mais 40, mais 50 anos. Quem é um adulto hoje na média da idade, nós vamos viver pelo menos mais a mesma coisa do que a gente já viveu até agora. E a gente não está acostumado a planejar e nem a pensar o que nós vamos fazer até lá. Correto. E a estimativa de vida está cada dia aumentando, né? E uma outra coisa importante que eu quero que você explique, porque hoje você vê o comentário, o pessoal falando que hoje o cuidador de idosos ele é uma ocupação, não é profissão. Mas eu estou sabendo que existe uma lei, né, que está em trâmite, já foi aprovado pelo Senado e está tramitando na Câmara dos Deputados Federais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei, que é o 4702/12, do senador Valdemir Moca. Isso, né? Queria que você falasse um pouquinho a importância disso e o porquê da gente estar lutando, batalhando para que esse projeto seja aprovado. Bom, a gente teve o prazer de participar das audiências públicas e participar do feitio dessa lei. E a grande importância disso é transformar essa ocupação em profissão, para que a gente possa ter direitos, além dos deveres, ter direitos também. Hoje, a profissão ela integra a PEC das domésticas, como um cuidador doméstico, porque ele está dentro de casa, mas ele segue totalmente, ele foge totalmente do padrão de uma empregada doméstica. Então, existe muita confusão do que o cuidador é um empregado doméstico. Então, a lei vai nos ajudar para que cada um possa ter a quantidade de horas, porque a carga horária é diferente. O cuidador ele vai trabalhar ou 8, ou 10, ou 12 horas. Uma família que precisa de uma equipe 24 horas, vai ter 3 cuidadores. Um cuidador 12 horas no dia, 12 horas à noite, um no final de semana todo. Então, a carga horária, a forma de ver essa profissão, ela é completamente diferenciada do cuidador, do empregado doméstico. Então, a importância da lei, primeiro, é nos dar credibilidade, parar com aquela história de que quando tem agressão é o cuidador que bateu. Ele pode, muitas vezes, hoje nós já temos pesquisas que nos dizem que a maior agressão é feita por cuidadores familiares, inclusive. A gente tem visto cada vez mais isso. Então, um cuidador capacitado, e aí a gente começa a vir para outro lado. Uma capacitação tem que ter no mínimo 100 horas, que é o que a gente traz na lei. Nós temos hoje vários cursos no mercado, mais de 20 horas, de 30 horas, o que não dá o mínimo do básico da capacitação de uma área que está crescendo, que está mudando. O Alzheimer, a gente não tem quase nenhuma informação, então isso significa que a gente tem que ter muito curso ainda pela frente. Nós temos um curso de 100 horas que dá o básico, né? E por isso que nós nos tornamos referência hoje, por ter um curso com a carga horária que é solicitada na lei. Então, o cuidador hoje, o que a lei vai trazer para a gente? Ele tem que ter 2 anos em carteira, mas esse já chega com um problema, porque a maioria dos cuidadores, eles estão na categoria de cuidador de empregado doméstico. Então, ele não tem 2 anos como cuidador na carteira. Correto. E a lei também diz, se ele tiver como cuidador, ele vai ter 1 ano para poder
se especializar, se capacitar. Então, a especialização, a capacitação não foge a nenhum cuidador. Então, se o cuidador é esperto, você, cuidador, vai procurar capacitação para quando a lei sair, você já ter esse certificado na mão. Hoje, as agências, as famílias já buscam um cuidador que tenha o certificado, porque isso é uma garantia para que ele tenha uma forma de trabalho diferenciado do que aquele de só olhar, ficar do lado olhando. Correto, Gisele. Pensando nessa grande oportunidade de trabalho, tendo em vista milhões de idosos no Brasil, eu queria que você falasse, desse um breve relato sobre as funções, né, desses cuidadores, né, como deve ser tratado, de que forma deve ser passado isso, e tendo em vista que lá na nossa associação, no qual eu sou assessor da diretoria, a gente tem vários relatos que realmente a própria família é o que judia dos idosos. E quando eles têm alguma patologia, principalmente Alzheimer, a maioria está colocando os seus pais, suas mães, nos asilos e não procura saber o que pode ser feito, né, o que fazer para estar mantendo essa pessoa, né, esse seu familiar na sua casa. E isso fica muito, muito chato para a gente, porque todo dia a gente está escutando histórias assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a profissão. Né? Eu já me chamo de profissão, que eu Sem estou dúvida torcendo para que alguma. isso seja aprovado. A gente acredita que é uma profissão, é a profissão do futuro. Infelizmente, e é o que a gente diz, as famílias têm colocado os idosos, seus entes queridos, nas clínicas. O problema de colocar na clínica é que a gente não tem clínica suficiente para todos eles, né? E a gente sabe do avanço que pode ter na doença quando você coloca numa clínica. Então, hoje a função do cuidador, antes de mais nada, é de acompanhar nessa alimentação. Ele vai fazer a alimentação, sim, ele é responsável por fazer a alimentação. Brinco com os nossos alunos e pergunto, mas aí ele faz a alimentação e quem lava a louça? Quem vai lavar a louça é o cuidador também. Ah, mas ele vai fazer trabalho de casa? Não, é diferente. Né? Quando a gente vai lavar a louça e quando eu vou cuidar da casa, eu vou lavar a louça do idoso, eu vou fazer a comida para o idoso. Se ele vai viver, se ele está numa casa com a família toda, o cuidador é responsável pelo idoso. Se ele é responsável pelo idoso, é pela roupa desse idoso, por lavar a roupa desse idoso, por limpar o quarto desse idoso. Vai dar o banho? Vai molhar o banheiro. Quem que vai limpar o banheiro? O cuidador vai secar esse banheiro, não vai deixar o banheiro sujo. Então, ele é responsável por isso. O que ele não pode fazer? Operações da área de enfermagem, isso o Corém já teve dentro da lei, a gente deixou bem claro, cuidador é cuidador, enfermeiro é enfermeiro. As profissões, elas andam em conjunto, elas não se misturam. Então, o trabalho do cuidador não vai ser trabalhar na área de enfermagem, aplicar injeções, trabalhar nessa parte de medicação. Só vai fazer dentro de casa, o cuidador, aquilo que nós, como familiares, fazemos dentro de casa. Então, se eu meço uma pressão dentro de casa, o cuidador vai poder fazer isso. Se eu faço uma medicação dentro de casa, como eu faço para o meu filho, e nós podemos fazer, então o cuidador pode fazer. Fora isso, uma sonda, por exemplo, o cuidador vai sim lavar a sonda, vai trabalhar com isso, desde que orientado pelo enfermeiro ou médico que cuida desse idoso. Então, ele vai ter um respaldo de saber lidar com esse idoso. A mesma coisa na área que a gente chama de áreas afins, que é a área de faxina. Ela não vai fazer faxina, não vai limpar vidros, vai cuidar especificamente do idoso. Muito importante. Até um comentário, né? O pessoal, normalmente, eu já ouvi você comentando isso, de que o pessoal acha que o cuidador é o bombril, multiuso, né? E é importante você